Olá, Juliana, tudo bem? Olá, pessoal! Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para falarmos um pouco sobre o lançamento do meu primeiro livro. Não é um livro literário, né? É um livro acadêmico que é fruto da minha monografia, né? Do meu trabalho de conclusão de curso como bacharela em Direito, e a gente vai falar um pouco sobre esse processo e fazer o lançamento virtual da minha obra. Antes disso, a gente precisa agradecer pela editora do livro da Juliana, a editora Lutz, que é o selo acadêmico da editora Mondro, e também pela Secretaria de Cultura do Estado de Goiás, na qual o livro foi contemplado pelo edital número 13 da Lei Aldir Blanc do ano de 2021. Importante dizer que se não fosse, né, esse apoio por meio da Lei Aldir Blanc, não teria sido possível imprimir 500 exemplares, né? Então é uma tiragem aí significativa, né? Considerando de tratar-se de um livro acadêmico, enfim. E só foi possível em razão desse suporte. A Juliana já é conhecida aqui do público do canal Em Diálogo, é claro, mas eu queria, Juliana, que nesse momento você falasse um pouquinho sobre sua carreira acadêmica, para aqueles que ainda não conhecem. Bem, eu sou graduada e mestra em Direito pela Universidade Federal de Goiás, sou advogada e desde o início do curso, né, estive envolvida com pesquisa. Fui bolsista de PIBIC durante 3 anos, fui bolsista do programa Jovens Talentos para a Ciência. Então, a pesquisa empírica, né, me acompanhou durante boa parte da minha formação acadêmica. E esse livro aqui é fruto não só do meu trabalho de conclusão de curso, mas também desses anos de iniciação científica, já que a minha monografia, né, acabou sendo aí um caminho natural para esses anos de pesquisa que eu tive ao longo da graduação. Não seria um caminho não natural, é claro, a Juliana publicar o seu primeiro livro, uma vez, né, da sua formação acadêmica, mas também pela trajetória, né, literária que nós temos aqui também no canal Em Diálogo, no qual nos reunimos há quase 8 anos falando sobre literatura e sobre aqueles livros que nos abrangem, né, na nossa história, aqueles livros que nos tocam e livros que a gente compartilha com vocês porque nós acreditamos que tem temáticas interessantes, que tem pontos interessantes. Então, por isso que eu queria perguntar para a Juliana, né, o porquê o livro da Juliana é interessante, o porquê que ele é importante. Bem, como eu disse, esse livro ele é fruto de quase 5 anos de pesquisa. Então, eu pude amadurecer um pouco essa temática. Mas, para mim, o grande valor dessa obra foi a pesquisa empírica que eu fiz na época com autorização do Comitê de Ética da UFG, em que eu apliquei questionário para os alunos da Faculdade de Direito da UFG. Então, eu fiz questionamentos para eles por meio de um questionário, tanto sobre ações afirmativas no ensino superior, quanto sobre o ensino jurídico da UFG. Então, no formulário, haviam perguntas sobre se esses alunos concordavam ou não com políticas de ações afirmativas de ingresso, de permanência. Perguntas também como o que é o direito, perguntas sobre quais são os problemas que eles enxergam nos alunos e nos professores. Então, uma pesquisa que reflete sobre as ações afirmativas, que reflete sobre o ensino jurídico, mas a partir da perspectiva dos estudantes, né? Então, não é meramente uma pesquisa teórica, a minha opinião sobre isso. Não, eu fiz uma pesquisa empírica, com metodologia, inclusive no livro, né, eu descrevo com a maior transparência que eu encontrei, né, sobre como que isso foi feito. E apesar de ter sido uma pesquisa sobre o ensino jurídico da UFG, da Regional Goiânia, já vista os métodos que eu utilizei, as técnicas de pesquisa, você pode ser de qualquer lugar do mundo, do Brasil, e eu acredito que eu possa contribuir um pouquinho para a reflexão dessa temática. Juliana, nesse ano a Lei de Cotas completou 10 anos. Por que você acredita que o seu livro é importante hoje, em 2022, nas temáticas que aborda? O ensino superior no Brasil, ele se modificou muito desde a vigência, né, desde o início da vigência da Lei de Cotas lá em 2012. Então, a gente tem outras universidades federais hoje, a gente tem um outro panorama. E o meu livro nos ajuda a pensar qual é esse panorama? Meu livro mostra o que modificou e como que isso impacta no direito, como que isso pode influenciar na atuação do Poder Judiciário, do Ministério Público, enfim, como que os juristas, como que os operadores do direito mudam a sua atuação em razão das ações afirmativas.
E isso é aplicável para qualquer curso, para qualquer profissão. Então, meu livro ajuda a pensar o que muda no ensino superior quando eu coloco alunos que oriundos de escola pública, quando eu coloco negros, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência dentro do ensino superior. E principalmente no contexto político, econômico, social que a gente vivencia hoje, eu acredito que o meu livro fortalece o discurso e a importância das cotas no ensino superior. Não só, então, ações afirmativas de ingresso desses alunos, mas principalmente ações afirmativas de permanência. Acabou de falar que o seu livro ele é abrangente, ele pode servir para estudantes de várias áreas, mas para aqueles que ficam um pouco com receio de ler um livro mais técnico, acadêmico, eles precisam se preocupar quanto à linguagem, conhecimentos prévios, o que o leitor que pretende ler o seu livro precisa ter de conhecimento prévio. Acredito que basta que ele seja um leitor curioso e que queira ter, talvez, contato com leituras diferentes. Apesar de eu ser jurista, apesar de eu ser advogada, eu sempre busco fazer uso dos mais diversos autores. Por exemplo, 2 autores que eu uso bastante no meu livro é o Boaventura de Souza Santos, o Joaquim Herrera Flores. O Boaventura é um conceituado sociólogo, nós do direito utilizamos bastante. Então, eu utilizo vários outros autores que não são juristas. Por exemplo, Paulo Freire, como que eu poderia pensar o ensino superior, pensar o ensino jurídico sem fazer a leitura de Paulo Freire. Então, apesar de ser um livro técnico, apesar de ser um livro de uma bacharel em direito, eu faço uso dos mais diversos autores, eu busco sempre naquilo que eu escrevo, naquilo que eu produzo, fazer uso, sim, da interdisciplinariedade. Nós vamos apresentar para vocês agora um pouquinho do projeto gráfico e da forma como ele ficou. Ficou um livro belíssimo, belíssimo. E eu queria que a Juliana primeiramente explicasse, Eu fui o designer responsável pela obra, mas qual que foi o briefing, O que ela pensou e me passou para a gente poder desenvolver esse livro que ficou tão belo. Eu gosto muito de vermelho e de tons terrosos. Então, apesar de eu ter deixado aberto para o designer, dei muita liberdade no sentido assim, essas são as minhas sugestões, mas pode fazer o que você quiser, que eu confio. Aí eu disse, olha, eu gosto de vermelho, eu gosto de tons terrosos, Essa influência um pouco do vermelho do direito acaba que eu sempre uso bastante aquilo que envolve meus trabalhos, enfim. E eu queria muito, principalmente, que a capa trouxesse a questão da pluralidade, que eu tanto defendo no ensino superior e no direito. Apesar disso, eu disse para o Jefferson, eu não quero que vire algo literal, algo caricato, apesar de eu querer que transmita a pluralidade, de termos pessoas negras, indígenas, quilombolas, alunos de escola pública, pessoas com deficiência, enfim. Eu não queria que isso fosse algo literal na capa. E algo que o Jefferson tem muito comum no design dele, que eu gosto, são os padrões que ele cria, no miolo do livro. Eu também disse que era algo que eu gostaria que ele colocasse no projeto gráfico da minha obra. E o resultado é esse aí que vocês estão vendo. Então a ideia para o livro foi criar pinturas digitais baseadas em fotografias, usando tons terrosos e vermelhos, justamente para mostrar essa ideia de pluralidade, não usar um tom único, mas tons que mostrassem sua variedade, mas também sua sintonia. Aqui a gente vê um pouquinho do livro deitado. Aqui vocês vão vendo algumas páginas com as ilustrações, que eu disse, as pinturas digitais, que foram baseadas em fotografias feitas por mim. E a ideia foi justamente dar esse corpo para o livro, usando essas ilustrações como divisores das seções e também na abertura do livro. São a abertura dos capítulos, A Juliana pode falar um pouquinho sobre a divisão em capítulos e também é um livro totalmente rico em gráficos e em tabelas. Como o Jefferson falou, essas fotografias, esses padrões por ele criados, são uma constante, então, ao longo de todo o miolo. E algo importante para se dizer, o livro ele é todo colorido, gente. Tanto na capa quanto no miolo. Então, pelo fato da minha obra ter muitos gráficos, muitas tabelas, era algo muito necessário para a compreensão do leitor.
E algo que eu quero ressaltar é que o livro foi prefaciado pelo Fernando Antônio de Carvalho Dantas, que é meu orientador, foi meu orientador em iniciações científicas, no TCC, depois no mestrado, né? Então, me senti muito honrada de ter o Dantas, né, como autor aí desse prefácio. E o livro, ele possui 4 capítulos, né? Normalmente os trabalhos acadêmicos possuem 3, pelo menos no direito, mas normalmente eu coloco os meus trabalhos acadêmicos, tanto no TCC quanto na dissertação, foi assim também, com mais capítulos. E essa quantidade de capítulos foi mantida no livro. Então, basicamente, os 2 primeiros capítulos são um pouco mais teóricos e os 2 últimos capítulos versam sobre a parte empírica do livro. Então, mostrando aqui para vocês mais um pouquinho sobre o miolo do livro, e ficou muito bela, viu, gente? Modéstia à parte, né? Acho que é um dos livros mais bonitos da editora hoje. Então, como vocês podem ver, as entradas de capítulo, essa entrada do capítulo 1. Vocês verem um pouco como ficou a diagramação do livro. Importante dizer que todos os nossos livros, né, possuem um projeto gráfico totalmente diferenciado e personalizado. E para o meu livro, não foi diferente. Então, podem ver que as tabelas também são coloridas. Vejam que os gráficos também. E essa é uma forma que ajuda, né, eu transmitir de uma forma um pouco mais didática e clara aquilo que eu estou mencionando. Para a gente do direito é menos comum, muitas vezes, a gente pegar trabalhos assim. Eu ter trabalhado com isso na minha monografia foi um misto de felicidade, um orgulho no sentido de eu ser uma das precursoras, de fato, no direito, a trabalhar com uma pesquisa assim também, mas, por outro lado, um desafio gigantesco, né? Se você é formado em qualquer curso de humanas, acredito eu, a gente não lida muito com isso na graduação, né? Então, foi um trabalho, assim, de aprender muita coisa, de ter o suporte, né? Jefferson me ajudou bastante com planilhas, com tabelas, porque a gente do direito, de fato, tem uma formação que não nos prepara para isso, né? Então, foi algo que eu tive que aprender, que eu tive que avançar, né, para poder colocar isso no meu trabalho. Aí é uma dica que eu dou para você, escritor ou pesquisador. Muitas vezes, ao longo do seu processo de escrita, né, o livro, a história, a narrativa, a sua pesquisa vai exigir algo de você que talvez você não saiba naquele momento. Mas, se for de fato necessário para a obra, né, você adquirir algum conhecimento, alguma expertise, não abandone a sua ideia por conta disso, né? Vá além, estude. Hoje a gente tem a internet à nossa disposição, a gente pode aprender qualquer coisa e abuse da sua rede de apoio, de possíveis mentores, enfim. Então, só passando aqui para vocês conhecerem um pouco sobre as entradas de capítulos, gráficos aí que são utilizados. E nas entradas de algumas partes, como das considerações finais, prefácio e apresentação, vejam que o Jefferson criou um padrão diferente, né? Como se fossem pinceladas de uma obra de arte. Então, se ele trabalha com fotografias que parecem pinturas, em outra parte tem-se as pinceladas aí iniciais ou finais dessa obra de arte que ele criou para o meu livro. Que é o livro aberto, né, para vocês verem um pouco mais sobre como ele é pessoalmente, né? Então vejam que ele está todo lindo, todo muito belo. E mais uma vez, então, eu quero agradecer, então, a Secult, né? Meu livro, então, foi avaliado por meio de um concurso e foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, né? Então, esse livro ter sido publicado todo colorido assim, com tantas cópias impressas, né? É resultado de incentivo à cultura, de incentivo ao compartilhamento da ciência e de saberes, né? Eu agradeço e fico muito honrada de ter tido meu livro contemplado nesse concurso. Todas as informações que envolvem o livro da Juliana e também o link para a compra encontra-se no site da editora Lutz. Aqui você encontra as principais informações do livro, as imagens que nós acabamos de mostrar, mostrando um pouco do livro de forma interna, informações também sobre a autora. Você encontra também a capa completa do livro, né? Você consegue visualizá-la de forma integral, além de também poder folhear as primeiras páginas, né? Então você consegue visualizar e fazer uma pequena leitura, né, das primeiras páginas antes de fazer a compra do livro. Basta você ir na loja ou por meio dessa página
página, clicar no botão adquirir o livro, e o livro ele tá à venda apenas no site da editora nesse momento, devido a essa impressão das 500 cópias. A gente está concentrando a venda dos livros pelo site da editora nesse momento, e o livro está à venda apenas por R$ 49,90, uma obra tão significativa, é um livro acadêmico, de forma toda colorida, e a gente espera que vocês gostem do trabalho e do resultado final. Vou pedir, já que a Juliana também está com o livro em mãos, para ela mostrar rapidamente também ele aí. Vejam que o exemplar, realmente o livro ficou muito belo, a impressão do livro também ficou belíssima. Vejam a qualidade da impressão. Realmente o livro ficou lindo, lindo, lindo. E eu vou pedir agora para a Juliana fazer uma última mensagem, né? Tanto em forma de agradecimento, mas também como uma recomendação da sua própria obra. Então eu quero indicar esse livro a todo leitor que deseja refletir um pouco sobre o ensino superior de forma geral, sobre as ações afirmativas, sobre a construção de uma universidade verdadeiramente democrática e participatória, e principalmente para você que deseja fazer direito ou está cursando este curso ou que já é um jurista aí formado. Nós precisamos refletir sobre o ensino jurídico, porque é a formação que coloca os profissionais no mercado. E se você deseja ler o meu livro e é inscrito no Cadastro Único do Governo Federal e não possui condições de adquirir o exemplar, basta entrar em contato com a editora, enviando então o número desse cadastro, e a gente vai te responder e enviar gratuitamente uma versão digital da minha obra, tá? Essa é uma política que a editora Mondro tem para qualquer livro e que a editora Luz também tem. É algo que a gente coloca inclusive nos nossos contratos. A gente acredita que livros são para ser lidos, serem compartilhados. Nós somos contra, óbvio, a pirataria, mas nós também buscamos contribuir um pouco para minimizar, né, os obstáculos socioeconômicos para as pessoas terem acesso à leitura, tá? Então, se você deseja ler o meu livro, não tem condições e tem o cadastro único, basta entrar em contato com a gente que você vai receber uma versão da obra. Então é isso, a gente agradece a sua presença nesse vídeo e a gente pede, caso você tenha gostado do assunto ou conhece alguém que se interesse por esse tema, compartilhe esse vídeo, curta e não deixe de se inscrever no nosso canal. Até mais, obrigado.